Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Nesse momento, eu quero que você, quando abrir esse vídeo, eu peço para você, em nome de Jesus Cristo, que você não pule ele, não. Escute ele até o final, e no final eu vou estar orando com você para Deus abençoar a tua vida, tua casa e tua família. Escuta a palavra de Deus, que Deus tem um livramento, tem uma bênção para te entregar na tua mão nessa manhã, amém? Fica até o final do vídeo, que Deus quer te abençoar. Aqui no livro de Salmo 130, a palavra de Deus é bem conhecida, tá entendendo, irmão? Mas todas as manhãs a palavra de Deus é renovada. Deus renova a nossa vida, renova a palavra dele para que ela sempre vá com uma unção diferente para a tua vida, para que você seja liberto, para que você seja abençoado, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que diz assim, ó: confissão de pecado e esperança de perdão. Diz assim, ó: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das profundezas, Davi estava angustiado, clamando a Deus. Quando Davi estava fazendo esse salmo, eu creio que foi naquele tempo que ele pecou, né? Que ele mandou matar Uria, né? Mandou Joab botar Uria na frente da guerra, para que Uria morresse e ele ficasse com Betseba, a mulher de Uria, porque ele tinha se deitado com a mulher de Uria e tinha engravidado ela. Então eu acho que ele tinha pecado, e nesse momento de angústia, de tristeza, Davi estava clamando a Deus. Porque Davi, por ser rei, Deus não tem negócio de encobrir erro de ninguém, irmão. Deus vai punir a pessoa, mesmo que Deus não perdoe ela, Deus não coisa, mas a punição vai vir sobre a vida da pessoa, porque Deus, ele não alisa a cabeça de ninguém, não. A gente tem que pedir a Deus todo dia para não pecar, para não errar. E quando pecar, a gente rapidinho pedir perdão para Deus perdoar a gente, para a gente não sofrer consequências. Porque o inimigo sabe que se a gente pecar e não pedir perdão para Deus, não perdoar as pessoas que atingem a gente, ele sabe que ele pode vir com consequência para a vida da gente, mas a gente perdoa e pede perdão para Deus também, tá entendendo? A pessoa faz mal para mim, eu perdoo ela. Eu digo, Senhor, tem misericórdia daquela alma, Senhor. Então, entrego na mão de Deus, tá entendendo? E peço perdão para Deus também se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa com aquela pessoa, para que a minha vida esteja livre e liberta para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão o inimigo fica acusando a gente, irmão. Todo dia, toda hora acusando a gente. Aí a gente perde a força de pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pregada com justiça, com verdade. E o inimigo quer sempre tentar nos desmoralizar, tentar tirar a gente dos propósitos daquilo que tem de Deus na nossa vida, sabe? Mas Deus é fiel e mantém a gente de pé, mantém a gente firme na presença dele para falar do amor dele para as pessoas que precisam. Aí diz assim, ó: muitas vezes me... Não, perdoa, aqui no 130. Aí diz assim, ó: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas, tá entendendo? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Tá entendendo? Davi tá conversando, orando. Orar é isso, irmão. Orar é você dialogar com Deus. Orar não é reza, não. Reza é uma coisa e orar é outra. Oração é você conversar com Deus. Contar para Ele a tua necessidade, os teus pecados, se você pecou, os teus erros, as tuas falhas. Se colocar na presença dEle, amém? Com humildade e com sinceridade diante dEle, que Ele vai te ouvir e vai perdoar. Se você pecou, Ele vai te perdoar. Se você precisa de ajuda dEle, Ele vai te ajudar, porque Ele está vendo que você está com humildade na presença dEle. Então Davi sabia que tinha errado diante de Deus, sabia que tinha pecado. Então ele se humilhou e foi orar. Foi buscar a presença de Deus para poder obter perdão da parte de Deus. Tá entendendo? Que só Deus perdoa os pecados e faz a gente esquecer dele, para que ele nunca mais acusa a gente. Aí diz assim, ó: mas contigo está o perdão, para que seja temido, tá entendendo? Aguardo o Senhor, a minha alma, aguarda e espero na sua palavra, tá entendendo? A alma de Davi aguardava pela presença de Deus. Davi está dizendo aqui: a minha alma te aguarda, Senhor. A minha alma anseia pela tua presença, porque quando o homem peca, irmão, ele se afasta de Deus. O pecado, ele afasta o homem de Deus. As pessoas que não é crente não vai entender isso. Você só vai entender isso se você aceitar Jesus, tá entendendo? Para que Deus te liberte e você tenha comunhão com Deus, para poder você saber o que é isso que você está falando. Mas a pessoa que é evangélica, ela sabe disso, que o pecado, ela afasta o homem de Deus.
tá entendendo? Deus deu uma ordem para Adão não comer do fruto da árvore da vida, do bem e do mal, tá entendendo? Ele comeu, desobedeceu. Quando ele comeu, ele morreu espiritualmente. Então o pecado, ele mata você espiritualmente, tá entendendo? Você morre espiritualmente. Aquela comunhão, aquele gozo, aquela alegria que você tinha no coração de estar na presença de Deus, tá entendendo? Afasta você da presença de Deus e você volta a ter tristeza. Você volta a ter angústia de novo. Porque tem muita gente, irmão, que é amargurado. Muitas pessoas que... Não é só pessoas que vivem na miséria, que não tem nada, que está nas ruas jogado, que vive, às vezes, angustiado, não. Às vezes uma pessoa daquela está na rua, mas está mais alegre do que uma pessoa que é estruturada, que tem riqueza, que tem dinheiro, que tem isso, tem aquilo outro, mas vive amargurado, angustiado, depressivo, trancado dentro de uma casa, com medo de sair para todo canto, tá entendendo? Porque vive amargurado, vive angustiado. E se Deus não tirar essa angústia do coração do ser humano, ninguém tira. Essa angústia não vai ser tirada, tá entendendo? Você buscando viagem, buscando essas coisas, buscando alegria onde não tem, não. Você só vai ser feliz, só vai ser alegre quando você aceitar Jesus na tua vida e deixar ele encher o teu coração com a graça dele, com o Espírito Santo dele, para que essa angústia desapareça, porque isso aí é do inimigo. O inimigo quer ver você triste, angustiada, perturbada, tá entendendo? Mas Deus quer ver você alegre, sorrindo. Então seja alegre nessa manhã, seja liberto, seja liberta. Recebe a libertação e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida nessa manhã. No versículo 6 diz assim, ó, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã, tá entendendo? Davi está falando aqui que a alma dele anseia pela presença de Deus, porque Davi, quando pecou, o Espírito Santo se afastou dele. Mas depois Deus perdoou Davi, encheu Davi de novo do Espírito Santo, e Davi nunca mais pecou, tá entendendo? Davi nunca mais errou, porque ele sentiu o peso, tá entendendo? Da consequência do pecado dele, quando ele pecou, ele sentiu aquele peso, aquela distância de Deus, aquela coisa ruim, tá entendendo? No corpo dele, na alma dele, e ele chorou, ele suplicou, ele se humilhou e Deus perdoou ele, encheu ele de novo do Espírito Santo, e ele continuou reinando, continuou sendo rei de Israel, tá entendendo? Então a gente tem que pedir sempre perdão para Deus, para a gente permanecer firme nos caminhos de Deus, tá entendendo? A gente sabe que a gente não pode pecar, irmão, que a gente não pode sair dos propósitos de Deus, da presença de Deus, porque nosso Deus é maravilhoso. Deus, ele tem te abençoado, quer abençoar mais ainda a tua vida, a tua casa, a tua família. Tá entendendo? É Deus que toma conta de você quando você vai, quando você sai, quando você vai dirigir seu carro aí no meio desses trânsitos. É Deus que te dá livramento. É Deus que te protege de arrumar briga com essas pessoas no trânsito aí, tá entendendo? É Deus que vai contigo no metrô quando você vai trabalhar, quando você volta. Os olhos de Deus estão atentos àqueles que são fiéis a Ele na terra, a palavra de Deus diz. Então Ele guarda você, Ele cuida de você, tá entendendo? E abençoa a tua vida. E Ele não quer que você pereça. Por isso que Ele nos corrige. Por isso que Ele chama a nossa atenção para nós estar sempre escutando essa palavra aqui, ó. A Bíblia Sagrada, que é o caminho, a verdade e a vida que está aqui dentro. Jesus Cristo, tá entendendo? Então a gente tem que andar nesse caminho aqui. Esse negócio irmão, de a pessoa fazer faculdade e diz que tem educação é mentira. Faculdade não educa ninguém, colégio não educa ninguém. Quem educa a pessoa é os pais e a mãe em casa, e na presença de Deus é o Espírito Santo de Deus que te modela, que faz você ser uma nova criatura, que transforma a tua vida para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Porque ninguém, nada nesse mundo transforma um ser humano. Nada nesse mundo muda o caráter do ser humano. Só Deus muda o caráter do ser humano. Todo homem é falho, todo homem tem falha, tem defeito na presença de Deus. Mas aqueles que Deus liberta, aqueles que Deus, tá entendendo, purifica eles, ele falha, mas quando ele falha, ele pede perdão para Deus e Deus perdoa, porque ele não pode falhar, ele não pode continuar falhando, não pode continuar fazendo coisa errada, porque Deus não permite isso, tá entendendo? Mas nós falhamos, nós somos falhos, temos defeito, mas o nosso defeito é expiado por Deus, e Deus nos dá livramento, Deus nos guarda debaixo da mão dele, porque ele sabe que a gente não tem aquele caráter mais de viver pecando, de viver fazendo maldade com ninguém. Porque tem pessoas, irmão, que têm o prazer de fazer maldade para você. Tem o prazer de te fazer maldade, de te desprezar, de te humilhar, porque tem alguma coisinha na vida, tá entendendo? Tem o prazer de fazer isso com você, mas Deus não faz isso com ninguém. A gente sabe que não é de Deus isso, a gente sabe que isso é coisa do inimigo.
Então a gente nem liga para isso não, porque essas pessoas precisam de ajuda também de Deus. Precisa de livramento de Deus, precisa da proteção de Deus, mas não se humilha, tá entendendo, irmão? Não baixa a cabeça, não se humilha, não pede perdão para Deus, e Deus fica somente aguardando essas pessoas chegar na presença dele e pedir perdão. Porque se a pessoa não pedir perdão, irmão, uma hora vem as consequências do pecado. Ninguém vai viver pecando para sempre e ficar de boa, não, porque o pecado não deixa ninguém de boa. No versículo 7 diz assim, ó, espero a Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância e redenção. É ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades, tá entendendo? É Deus quem tem misericórdia de você, é Deus quem vai remir você de todo pecado, de toda angústia, de toda tristeza que estiver te angustiando, porque ele quer fazer isso na tua vida, ele só está esperando você dar um passo para ele, que ele vai dar dois para você. Dê um passo para Jesus nessa manhã, dê um passo para Deus te libertar, para Deus te livrar, para Deus colocar alegria nesse rosto teu, para Deus colocar brilho em você. Tá entendendo? Deus quer te abençoar, irmão. Então, nesse momento, eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, que a minha luta não é contra você, a minha luta não é contra a tua família, não é contra os teus negócios, a minha luta é contra o reino das trevas, que se levanta nesse mundo para roubar, matar e destruir as pessoas. Tá entendendo? Porque isso foi para aquele ver. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então, receba a vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã. Amém? Quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher. Toma essa criança, esse jovem, esse adolescente, Pai. Abençoa essa família, Pai. Abençoe, meu Deus, a empresa dessa mulher, a empresa desse homem. Abençoa o comércio dela, Pai, o trabalho que ela faz na tua presença, Pai. Seja ele qual for, meu Deus, nessa manhã, Pai, o empregado da empregada doméstica, Pai, da cuidadora, da faxineira, da diarista, Pai, das mulheres que trabalham nas creches, nos colégios, as professoras de colégio, Pai. Abençoa, meu Deus, o trabalho, meu Deus, dos policiais militares, policiais civis, rodoviários, Pai, policiais metropolitanos, municipais. Abençoa as Forças Armadas do Brasil, meu Pai. Abençoe os médicos, as médicas, os enfermeiros que trabalham nesses hospitais. Abençoe, meu Deus, os advogados, Pai, essas pessoas que trabalham, meu Deus, a nossa política, para os nossos políticos, Pai, os ministros, os senadores, para que eles venham inventar lei justa, venham inventar leis, meu Deus, que possa abençoar, meu Deus, o teu povo, abençoar o Brasil, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe, Senhor, essa pessoa que parou, meu Deus, nessa manhã para escutar esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar e enriquecer a vida dela na tua graça e no teu conhecimento. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém?